Começando a falar aqui sobre a conjunção. A conjunção, pessoal, é o conectivo E. E o conectivo E, ele é representado simbolicamente pelo acento circunflexo. Tanto que, ao colocar a proposição P e a proposição Q sendo conectadas pelo conectivo E, a gente forma uma conjunção. E como a gente pode analisar uma conjunção do ponto de vista de uma estrutura lógica? A partir desse detalhe aqui, ó, que diz que uma conjunção só será verdadeira quando ambas as proposições também forem verdadeiras. Por isso que na tabuada lógica do conectivo E, dizemos que na conjunção, se der tudo V, o resultado dá V. Beleza? Vou colocar aqui para a gente analisar esse primeiro caso. Imagine o seguinte, tá? Já sabemos que na conjunção, se der tudo V, o resultado dá V. Vamos imaginar todas as possibilidades de comparação de valores para que você identifique junto comigo quando que vai ser uma verdade e quando que vai ser uma falsidade, tá? Imagine a proposição P sendo verdadeira e a proposição Q também sendo verdadeira. Proposição P sendo verdadeira, proposição Q sendo falsa. Proposição P sendo falsa, proposição Q sendo verdadeira, proposição P sendo falsa e proposição Q sendo falsa. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar quando que essa conjunção será verdadeira, até porque presta atenção no símbolo que eu estou utilizando, ó, é acento circunflexo. Se eu estou usando o circunflexo é porque eu estou falando de uma conjunção. E nós já sabemos que ela só será verdadeira quando todas as proposições também forem verdadeiras. Se der tudo V, o resultado dá V. Perceba que isso está acontecendo só nesse primeiro caso, né? Só no primeiro caso eu tenho tudo V, então aqui o resultado foi V. Nos demais casos isso não acontece, então a conjunção deixa de ser verdadeira e ela passa a ser falsa, tá? É isso aqui que você precisa lembrar, o comportamento desse conectivo. Então, se você estiver analisando a conjunção, basta você lembrar que tudo V dá V. Só há uma possibilidade da conjunção ser verdadeira quando ambas as proposições também forem verdadeiras. Se isso não acontecer, a conjunção vai deixar de ser verdadeira e vai passar a ser falsa. É muito melhor você gravar um caso do que gravar os 3 casos de ser falsa. Beleza? Guardou tudo V dá V. Se não acontecer isso, vai deixar de ser V e vai passar a ser F. Tranquilo? Agora nós vamos para a disjunção, que é a nossa segunda análise. Ao falar sobre a disjunção, estamos abordando o conectivo OU. Então, tente imaginar aqui uma proposição P fazendo uma disjunção com a proposição Q. Beleza? Qual é o comportamento da disjunção? Na disjunção, já passamos a dizer que a proposição só será falsa quando ambas as proposições também forem falsas. Logo, existe apenas uma possibilidade da disjunção ser falsa, quando ambas as proposições também são falsas. Se isso não acontecer, a disjunção vai deixar de ser falsa e vai passar a ser verdadeira. Logo, pessoal,
quando a gente fala do comportamento da disjunção e compreende o processo, lá na tabuada lógica, basta falarmos que na disjunção tudo F dá F. Ou seja, a disjunção só vai ser falsa quando ambas as proposições forem falsas. Se isso não acontecer no conectivo ou, que é a disjunção, ela vai deixar de ser falsa e vai passar a ser verdadeira. Beleza? Vamos então fazer aqui a análise da nossa disjunção. Vou colocar aqui, ó, organizadamente, a nossa disjunção. Lembrando que para esse conectivo, a tabuada é tudo F dá F. Então imagine a proposição P sendo verdadeira e a proposição Q também sendo verdadeira. Proposição P sendo verdadeira, proposição Q sendo falsa. Proposição P sendo falsa e Q sendo verdadeira, e proposições P e Q sendo falsas. Só que agora o nosso conectivo já é diferente, ó, tem que prestar atenção no símbolo, tá? Agora a gente está trabalhando com o símbolo da disjunção. E o que a disjunção nos indica? Que se der tudo F, que é o caso da última linha, o resultado vai ser F. Então, só lá na última análise que o resultado vai ser falso, porque deu tudo F. Nas outras linhas, isso não aconteceu. Então, nas outras linhas, teremos uma verdade. Beleza? É o último caso lá que realmente é o mais importante para você não esquecer na hora da sua prova. A disjunção só vai ser falsa se ambas as proposições forem falsas. Se isso não acontecer, ela vai deixar de ser falsa e vai passar a ser verdadeira. Beleza? Simbora agora para o nosso próximo conectivo. Esse conectivo, ele é muito importante. É a condicional. Condicional é o conectivo C, então, representada aí pela seta para a direita. Então, imagine eu falando de uma condicional envolvendo a proposição P e a proposição Q. Então, estaria ali representada simbolicamente uma condicional, tá? Como é que funciona o comportamento desse conectivo? Só existe uma possibilidade da condicional ser falsa, tá? Qual é essa possibilidade? Quando o antecedente, que é o que vem antes do então, for uma verdade, e o consequente, que é aquilo que vem após o então, for uma falsidade. Isso vai originar um resultado lógico falso, e se isso não acontecer, a condicional vai deixar de ser falsa e vai passar a ser verdadeira. Beleza? E aí, qual é a tabuada que a gente inventa para a condicional? Já até virou meme, né? Se der Vera Fischer na condicional, o resultado dela é falso. O que é dar Vera Fischer? É começar com V e terminar com F. Se bateu com a Vera Fischer, o resultado vai ficar falso. E se isso não aconteceu, vai deixar de ser falso e vai passar a ser verdadeiro. Beleza? Então, vou colocar aqui na próxima tela a nossa análise em cima da condicional. Qual é a tabuada? Se aparecer Vera Fischer, o resultado é falso. Tranquilo? Então vamos lá. Imagine aqui a proposição P sendo verdadeira, a proposição Q sendo falsa, ou melhor, sendo verdadeira também. Proposição P sendo verdadeira, proposição Q sendo falsa.
proposição P sendo falsa, proposição Q sendo verdadeira, e proposições P e Q, ambas sendo falsas. E muita atenção, né, ao conectivo que está sendo utilizado, afinal, agora nós estamos falando da condicional, então lá a gente tem a setinha para a direita como símbolo do conectivo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar buscar essa tabuada, verificando qual é o caso que está dando Vera Fischer, né? Perceba que somente no segundo caso é que está dando a Vera Fischer. Beleza? Então, só aqui no segundo caso, a condicional vai ser falsa. No primeiro caso está dando Vera Vera, no terceiro caso Fischer Vera e no quarto caso Fischer Fischer. Só se der Vera Fischer que vai ficar falso, o restante não deu, então o restante vai ficar verdadeiro. Beleza? Isso aqui é o que importa para você, né? O comportamento do conectivo, a tabuada lógica, para você conseguir resolver a sua questão. E aqui eu faço outras duas observações agregadoras sobre a condicional, que eu acho que são bem importantes. Ajudam na hora da prova, tá? Vou botar assim, ó. Observações. Primeira delas. Toda condicional cujo antecedente é falso, independentemente do valor da proposição seguinte, eu já sei que ela será verdadeira. Perceba, toda condicional, se ela começou com falso, o resultado final dela realmente foi uma verdade. E qual é a outra observação que eu faço aqui? A outra observação que eu faço é: se uma condicional tem o consequente verdadeiro, independente do valor do antecedente, eu também garanto uma verdade. Sabia disso? Olha só que legal. Consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Consequente verdadeiro, resultado verdadeiro. Beleza? Apenas para agregar, né? Porque tem questões que pode ser que exijam de você esse tipo de análise. Então dá para garantir a verdade de uma condicional a partir de duas análises fundamentais: antecedente falso ou até mesmo consequente verdadeiro. Agora, se for antecedente verdadeiro e consequente falso, é a única possibilidade da condicional ser falsa. Tranquilo? Simbora agora para a nossa quarta análise. Na nossa quarta análise, nós vamos falar sobre a bicondicional. Ao falar da bicondicional, a gente volta à tela para poder observar que esse conectivo é o C e somente C. Esse conectivo é o C e somente C. É uma bicondicional, portanto, o uso de uma dupla seta. Então, imagine aqui a proposição P e a proposição Q formando essa bicondicional, tá? Comportamento lógico desse conectivo, pessoal. Se a gente está analisando o C e somente C, existem duas possibilidades de termos uma verdade como resultado de uma bicondicional, tá? E mesmo que existam essas duas possibilidades, a gente cria um critério de tabuada para lembrar com muita facilidade na hora da prova. Eu até brinco nas minhas aulas dizendo que bicondicional rima com igual. O que isso significa? Significa que nós só teremos uma verdade no resultado quando os valores lógicos forem iguais entre si. Ou seja,
ambos forem verdadeiros, eles são iguais. Então, isso vai dar uma verdade na bicondicional. Ou até mesmo se ambos forem falsos, porque eles também seriam iguais, o que daria uma verdade na nossa bicondicional. E se isso não acontecer, simplesmente nós deixaremos de ter uma verdade e nós passaremos a ter uma falsidade. Beleza? Bicondicional rima com igual, só será verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Vamos lá fazer a nossa análise? Já sabemos então que na tabuada bicondicional rima com igual, só teremos uma verdade quando os valores forem iguais. Imagine aqui a proposição P sendo verdadeira e a proposição Q também sendo verdadeira, proposição P verdadeira, proposição Q sendo falsa, proposição P sendo falsa, proposição Q sendo verdadeira, e depois ambas as proposições P e Q sendo falsas. E agora a gente vai começar a fazer as nossas análises, lembrando que o que nos interessa nesse conectivo, presta atenção aqui, já é outro símbolo, é identificar quando que os valores lógicos são iguais. Os valores lógicos são iguais no primeiro caso e no último caso, beleza? Então, somente ali teremos um resultado verdadeiro. Para os demais casos, os valores lógicos não são iguais entre si, logo, a nossa bicondicional ela fica falsa. E é isso aqui que interessa para a gente, para efeito da bicondicional. Tranquilo? Os casos em que nós temos uma verdade. E para poder fechar a nossa aula, agora nós vamos falar sobre a disjunção exclusiva, que é justamente o oposto da bicondicional. Ao invés de falar para ser verdadeiro tem que ser igual, agora passaremos a dizer que para ser verdadeiro os resultados têm que ser diferentes. Logo, quando a gente analisa a disjunção exclusiva, que é o conectivo ou, vamos construir ali uma disjunção exclusiva envolvendo a proposição P e a proposição Q, e já é sabido o comportamento, Só teremos uma verdade quando os valores forem diferentes. Essa é a tabuada lógica. Então, só vai ser verdade quando der F e V, ou quando der V e F. Bem tranquilo, É literalmente o oposto da bicondicional. Por isso que normalmente nós dizemos que a disjunção exclusiva, por ser o oposto da bicondicional, ela representa a negação da bicondicional. E isso também acontece no vice-versa.